Clássico que o Sport vence por 2-1. Gustavo Coutinho abre a contagem no primeiro tempo, um gol de pênalti, tá? Já havia feito um gol impedido antes, corretamente impedido. E quase que na sequência da abertura do placar do Sport, na primeira chance que o Santa Cruz tem, numa jogada de falta ensaiada, bem ensaiada, contando com a falha significativa de Raul, goleiro do Sport, a bola acaba sobrando para Eurico, que empata o jogo, não deixa o Santa Cruz basicamente sentir o efeito do gol do Sport em momento nenhum. Tá? Quando o primeiro tempo termina 1-1, a gente fica com a sensação de que foi um placar condizente com o equilíbrio do jogo. Talvez o Sport tivesse sido levemente superior, tido uma ou duas chances a mais do que o Santa, aquele chute de Barleta, que Roquened faz uma grande defesa. Nada a ponto de transformar aquele 1-1 em um placar injusto. Vem o segundo tempo, e aí há uma mudança, a primeira das mudanças decisivas do Sport, porque esse é um jogo em que as substituições começam a ditar o resultado final. E o Sport já dá um passo à frente na sua primeira substituição, que nesse caso é uma correção absoluta de rumo, tá? Quando o Roger tira Marlon e coloca Depena. Ora, claro que a gente sabe que Depena tem uma limitação física. Chegou um dia desses. Claro que a gente sabe que nesse começo de ano, o Sport, que foi um time que se reapresentou muito depois do Santa Cruz, por exemplo, muito depois do Náutico, é claro que a gente sabe que a condição física deve sim importar. Mas optar por Marlon como um meia atacante no primeiro tempo, você está desenhando um perfil de jogo que tira toda a construção de jogadas do Sport, toda a capacidade de envolvimento com a bola nos pés, com as jogadas trabalhadas. Então a gente viu um Iago Felipe, por exemplo, super carregado. Um Zé Gabriel sendo exposto ao erro por ter sempre que ele e Iago terem essa responsabilidade da criação das jogadas. Se Roger imaginava uma flutuação entre Barleta, Maia e Marlon, essa flutuação não aconteceu. A simples substituição de Marlon por Depena já deu ao Sport uma outra dinâmica de jogo. Demorou um pouquinho, 7, 8 minutos em que o Santa voltou melhor do que o Sport, mas quando o Sport assentou, que Depena foi se achando em campo com o Iago Felipe, a partir dali o Sport começa a jogar o seu melhor futebol. E esse melhor futebol não resultou imediatamente na recuperação da vantagem do placar. O Sport teve chances para fazer o 2-1, não fez. Gustavo Coutinho perde a primeira delas numa belíssima bola que ele recebe de Iago Felipe e bate por cima. O Sport vai tendo algumas chances, não faz o gol e o jogo chega em um outro momento inevitável, que era Depena tinha uma limitação física, por isso entra no segundo tempo. Iago Felipe também tinha. Quando dá 20 minutos, ele tem que sair, entra Pedro Martins e há uma baixa imediata, clara no Sport. Existe uma diferença técnica e de maturação, de carreira, obviamente, pelo amor de Deus, entre Iago Felipe e Pedro Martins? Existe. Mas, fundamentalmente, a própria característica do jogador já mudou a partida, porque Iago e Zé Gabriel jogaram o jogo inteiro procurando a bola onde a bola estava. Erros e acertos, erraram, acertaram. Zé Gabriel erra muito passe, erra. Mas só não diga que não tentam jogar. E na hora que Pedro Martins entra, o Sport para de fazer aquela sequência mais forte em cima do Santa Cruz, tá? E o jogo volta para uma espécie de perigosa calmaria para o lado do Sport. No entanto, era apenas o começo da fase das substituições. E o Santa Cruz, fica claro que o banco é muito, muito curto. É um problema substituir. O Sport vai fazendo suas trocas e consegue colocar em campo jogadores que respondem bem. Por exemplo, o Zé Roberto entrou muito bem no jogo.
Zé Roberto, ele... Pra mim, veja, aquele tempo que ele jogou, Fred, ele tá no meu pódio do blog. Tá? Sim, ele entrou muito bem no jogo, Cássio. Ele cria chances. Ele cabeceia uma bola que seria gol e bate, desvia na cabeça de Barleta. Ele, detalhe, uma bola difícil, alta. Ele consegue ser o cara. Uns 3, 4 foram na bola, 2 do Sport, 2 do Santa. Ele consegue uma jogada de Gustavo Maia, dá um balãozinho, tá? No segundo pau, ele cabeceia a bola e entrar, bate na cabeça de Barleta. Ele tem uma ótima finalização de cabeça no desvio e ele dá a bola para que Mikael faça o gol. Então, assim, Zé Roberto entrou bem, Depena já tinha entrado bem. E tem uma outra e última substituição de Roger, que ele troca os 2 pontas titulares, Maia e Barleta, por Max e Mikael. A gente fez o jogo ao vivo, fez o react. Eu critiquei a entrada de Mikael. Eu não teria colocado Mikael, tá? Porque eu tenho batido uma tecla de que o Sport precisa ter os seus melhores em campo jogando pelo máximo de tempo possível. Por isso me incomoda Marlon começar de titular. Porque eu acho que os melhores jogadores têm que jogar o máximo de tempo possível, como eu disse aqui. Então, na minha cabeça era Max um tempo, Depena no outro. Mas por linhas tortas, acabou que na reta final o Sport teria em campo Depena, teria em campo Max, já não teria mais Iago Felipe. E eu teria segurado Barleta, não teria colocado Mikael. Só que mais um jogador que entrou bem, Max entrou bem. Tá? E aí Mikael calou minha boca de não ter feito. Eu não teria colocado ele em campo. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Foi basicamente a participação dele no jogo. Mas, meu amigo, se é um atacante de 350 mil que chega e faz isso, se fosse Castilho, Tá pago. que tivesse chegado, já tá no bid, chegou, jogou e fez o gol. A gente diz, sabe qual era o discurso aqui? Tá vendo? Tá porque é mais caro? Tá vendo porque sobe? Porque o cara chega, tá no lugar certo. O menino fez tudo o que tinha que fazer. Tá? Bem posicionado, não ficou impedido, fez a leitura, esperou a bola, bateu forte, firme. Claro que já estava quase que sem defesa, barra aberta, mas fez, meu amigo. A gente já viu muito atacante perder gols como esse. Então, a verdade, e assim eu fecho a minha primeira participação, tá? E a abertura aqui no caso, a verdade é que o Sport terminou o jogo muito melhor do que começou. A verdade é que se o primeiro tempo teve um equilíbrio com uma leve vantagem do Sport, uma leve superioridade do Sport, o segundo tempo, dos 10 minutos para frente, foi muito mais para um jogo com superioridade do Sport do que para um jogo equilibrado. Essa superioridade do Sport não foi a ponto de dominar amplamente a partida, de esmagar o Santa Cruz, de superpressionar o Santa Cruz. Não foi. Foi superioridade. Teve 3, 4 chances ali de fazer um gol, acabou fazendo no apagar das luzes. Ficou muito claro, tá, que o banco de reservas decidiu. Tá? Ficou muito claro a diferença que os 2 times têm no banco de reservas. Com esse resultado, e a gente vai abordar isso daqui a pouco, de forma mais detalhada, tá? Com esse resultado, o Sport fica com a segunda colocação, vai para a semifinal e espera o vencedor de Retrô e Maguari, tá? O Sport, ele vai esperar aí 10 dias para voltar a jogar, faz uma partida e espera mais 10 dias para fazer o jogo de volta da semifinal, tá? O Santa Cruz, por sua vez, já joga agora quarta e domingo, tem 2 partidas contra o Decisão e ficou do lado da chave do Náutico, porque o Santa passa como quarto, o Náutico na primeira posição, ficou na condição de enfrentar o quarto e o quinto colocados, tá? Então, eu vou passar para que Cássio traga a análise geral. Inclusive, Cássio, peço que já nesse início atualize a questão histórica, números, tá? É uma vantagem considerável que o Sport tem sobre o Santa Cruz no histórico dos clássicos. Houve uma provocação muito sutil do Santa numa postagem que colocou Capiba e Ariano Suassuna. Eu achei a postagem... Detalhe, eu até curti a postagem, eu achei a postagem tão bonita, e depois disse, não, tem uma provocaçãozinha ali no texto, Casa dos Festejos, mas eu achei tão bonita a postagem, e eu acho que no final das contas o Sport responde essa provocação com a mesma cena, e eu achei bonito também, porque, pô, que legal assim, que a inteligência artificial permita a gente ter no banquinho Capiba e Ariano. Provocações, amigos não se provocam? Qual é o problema de ter uma provocaçãozinha ou outra dentro de um limite de respeito? Eu acho que
houve respeito absoluto nos dois casos. E aí o Sport também respondeu, né, Cássio? Com o Ariano rindo e um jornalzinho nas mãos, tá? Vai colocar na tela? Vamos colocar na tela daqui a pouco, com o Ariano rindo. Tá na nossa thumb, então todo mundo já viu. Já tem até uma segunda, que é do Agente Secreto. Mas vamos lá, só para isso é bem curioso. Mas fazendo a leitura vamos já lá. geral, enquanto a gente... Não, sobre esse desenrola. ponto específico, já que você, enfim, para pegar o gancho que você trouxe. Isso começou no Fla-Flu, quando o Flamengo, sempre tem um post do dia, hoje joga o tal time, aí o Flamengo fez, que muita gente elogiou, era uma janela, aí tinha um torcedor do Flamengo com a camisa do Flamengo, e o post do Flamengo tinha o do Fluminense. Tudo sem provocação nenhuma, nesse caso era um olhando para o outro. E aí, isso foi na semana passada, e eu não me recordo agora qual perfil, um perfil ligado ao Santa Cruz, não foi oficial do Santa, fez aquela imagem botando um do Santa e um do Náutico, só que com eu achei muito mais legal, inclusive, que era com personagens. Personagens que já se foram, mas que torcedores assim, colocou Chico Sainz e Reginaldo Rossi, que embora Reginaldo Rossi sempre torcer, era náutico, mas o coração dele, que a gente até lembra, o coração dele, como ele mesmo dizia, cabe todo mundo aqui no coração, mas enfim, ficou muito legal. Então eu acho que o Santa, ele pegou aquela ideia original, juntando com esse segundo momento de usar personagens famosos. Antes, durante a semana, o Sport colocando Santa C. Na provocação, obviamente, assim, semi-líder indicando a Série C, não era Santa Cruz, Santa C. Por muitas vezes, o Santa sempre tratou, quando vira o Sport, vira Sport Recife. É porque eu acho que nunca fez muita diferença, mas é o Sport Recife, como tiver. Mas nesse caso, ele ficou o Santa C. E aí, a provocação, ela foi muito bom revide nesse banco, porque todo mundo compartilhou, inclusive rubro-negros, até que a galera começou a notar, disse, se você olhar, mas é bem discreto, se você olhar no banco, como tem banco aqui riscado e tal, e tinham 3 frases. A América é toda, vi que eu lhe eliminei, alguma frase relacionada a isso em relação à Sul-Americana 2016, Casa dos Festejos, e 7-0, e venci por 7-0, né, que é a maior goleada do Clássico lá na década de 30. Quando o Sport vence o jogo, aí nesse negócio, assim, eu acho, assim, eu tava pensando, a partir daquilo, cria uma historinha. Disse, a galera vai ficar respondendo. Porque se o Santa tivesse vencido, eu consigo imaginar Capiba rindo e Ariano saindo do banco. Ou seja, eu consigo imaginar o próprio Santa tendo uma segunda publicação. Só que é meio que jogando vôlei. Levantou e ficou assim, seja qual for o resultado, teria alguma coisa. Aí nessa aqui foi a resposta, que é da mesma lógica, aqui é Capiba se levantando e Ariano é as mesmas provocações. No jornal, ali dá até pra ver, 239 a 170, que é a atualização do Clássico. E aqui do Agente Secreto, porque esse personagem não existe no filme, mas esse existe no filme. É tricolor, é o que todo mundo fala. É isso. Que é o que... Santa venceu, eu pago a cerveja. Exatamente. É exatamente. Seu Alexandre, que na saída do Cinema São Luís, em determinado filme do Agente Secreto, ele fala isso. E o secreto aqui, obviamente, com trocando a letra. Então, nesse caso, não pagou a cerveja. Aliás, nesse caso, foi porque, na verdade, ele paga a cerveja, não era uma aposta, né? Era não era uma alegria. Alegria, eu pago a cerveja que o Santa venceu. Dessa vez deve ter sido uma aposta, porque ele tá triste aí com o amigo. Pronto. Eu achei muito legal. Eu achei tão boa do Agente Secreto que eu não teria colocado o Agente Secreto. Mas a semana toda o Sport foi batendo isso, nessa né? Mas tecla, sabe o que podia ter feito? O S do Agente Secreto e só pintava o C de uma cozinha diferente. Porque ficou muito legal a sacada do Agente Secreto, a sacada... mas eu acho precioso. Não, mas eu achei que foi divertida, porque eu gosto da estética perfeita. Quem me conhece sabe que eu nunca fui, e aí eu nunca fui o grande adepto de perfil oficial tirando onda, não. Eu também não. Nunca fui, quem sabe desde... eu digo só antes, né, Fred? Sim. Eu acho só que agora abriu a porteira, meu irmão. Abriu. Veja. Porque nesse momento era o retrô, tirando com o retrô, faculdade, não sei o que, respondendo. Agora eu acho que abriu a porteira e assim, não tem mais volta não, velho. Assim, na hora que o Santa ganhar, se prepare, o torcedor do Sport, se prepare para no dia que ganhar de novo, o que vai ter. O Sport se encontrar de novo, vai tirar essa onda. Eu acho que agora... Enfim, dentro de todo esse cenário, eu acho que também tá de forma ordeira, né? Não é aquela gozação... depenou o Galo, sabe? Pegar o Cruzeiro e fazer um cara, churrasco do mascote do outro, sei lá. Mas enfim. Então, Cássio, faltaram atualização, visão do jogo. Ali tá já tá o geral 239 a 170. Pelo estadual 175 a 120. Na Ilha do Retiro 127 a 77. Foram 20.631 torcedores, né? Era jogo de torcida única.
essa partida a gente tava falando, se você tá vendo aqui, tô repetindo uma coisa que eu disse há pouco, no da live, se você estiver vendo no corte e tal. Não foi, na parte técnica, não foi um grande jogo. Foi um jogo com bons momentos em elementos. Teve um Santa Cruz muito bem postado, assim, o Santa Cruz que não lembrou nem de perto o do Náutico. Porque mesmo quando estava no 11-11, eu acho que o Santa estava melhor contra o Sport do que melhor contra o Náutico, tá? Assim, ali era um time diferente, era um time mais afoito, talvez com 3 mil pessoas na arena, indo para cima, estava tentando atacar mais. Esse era um Santa mais estudado, esperando a oportunidade. E essas oportunidades pelo contra-ataque, elas já até foram se oferecendo durante a partida. Eu acho que ao torcedor do Santa desse jogo, eu imagino que, perdeu e tal, mas, não vai para cobrir tabela no mata-mata, não. Vai com alguma sinalização de que pode ser competitivo mais à frente. Ou seja, contra o Decisão, 2 jogos na Arena Pernambuco, e depois se passar contra o Náutico, e quem sabe lá na frente reencontrando em Sport ou qualquer outro time. Pelo lado do Sport, o Sport até agora, considerando os jogos sob o comando de Roger, eram 3 partidas, tirando essa. E tinha... O início do primeiro jogo era o melhor momento do Sport. Ou seja, que foi aquele contra o Decisão, um jogo ali meia hora, bem, foi caindo de produção, fazendo por substituições e tal. O segundo jogo, com a mesma escalação, não funcionou do mesmo jeito. Foi muito ruim o primeiro tempo contra o Vitória. Tão ruim que ele já mudou a escalação no terceiro jogo contra o Maguari. Aí Max, que era o meia, já perdeu a posição. O jogo foi pior, ou seja, o Sport foi descendo a ladeira, assim, foi pior. E nesse jogo... Clássico tem dessas coisas. Assim como o Santa cresce no clássico, nesse caso acho que o Sport cresceu em relação a esses 3 jogos também, porque o adversário era muito mais difícil do que os outros, mas o time se comportou melhor. Aí tem algumas novas peças, mas se comportou melhor. Porém, não foi de forma contínua, foram momentos do primeiro tempo. Tanto é que o primeiro tempo o Sport teve o controle da bola com 65%, mas finalizou 3 vezes 4, né? Porque Fred... 4, porque ainda... Na verdade, 3, porque 2 no alvo, mas teve uma terceira que não contabilizaram, mas a gente identificou. Mas você tá falando das certas. Certas. Não, porque no geral foi 3-2. Você tá considerando das certas, então. No geral... Foram 3 certas com certeza do Sport. Pronto. Um chute no começo do jogo de Depena. Eu acho que não teve nem pra fora. Na mão do goleiro, tá na mão de Rock Kennedy. O chute de Barleta no final, que o Rock Kennedy faz uma bela defesa, e o gol, né? Então são 3 finalizações no alvo. Isso. Espaçadas, lances espaçados. Ainda tem um gol anulado, que obviamente não entra para a estatística de finalizações. A resposta do Santa foi muito rápida e não foi pelo que o Santa apresentava, foi pela inteligência de uma jogada bem ensaiada e bem executada ali, de um lance muito rápido. O Sport estava, naquele momento, Coutinho estava sendo atendido, ainda foi uma jogada bem executada e se aproveitando ainda da lacuna do adversário com o jogador a menos naquele momento, né? Então, assim, e com a falha de Raus, a resposta do Santa foi muito rápida e, obviamente, possibilita no segundo tempo. A gente até dispersou aqui um pouco no início do segundo tempo, quando meu irmão, o Santa tá ficando cara a cara. A gente olha pra televisão, o Santa tá ficando cara a cara. Comecinho mesmo no segundo tempo. Toca pra Quirino, aí a gente falou, na hora que perdeu o gol, disse, isso aí é gol perdido muito. Na hora que você vai, Quirino sendo centroavante, e ali era cheio de segundos, do início, largada do segundo tempo, eu acho que ele foi precipitado na finalização. Não sei se a bola cai ou se a bola saiu um pouco dele, e foi o jeito que ele teve pra dar aquele quase carrinho pra chutar, mas assim... Foi um lance muito claro, que ele como centroavante ali, do jeito que abriu a barra, ele tinha uma condição de dominar, bater rápido, enfim. Gol perdido para o Santa. E depois desse lance, finalmente o Sport teve uma sequência de domínio. Porque não teve domínio no primeiro tempo. Teve bons momentos no primeiro tempo. Não teve domínio Teve nenhum. construção, você vai aqui, mas estava ali. Nesse momento o Sport dominou. Era a bola chegando, era o jogo acontecendo só vendo pela transmissão, só do lado da esquerda, que é onde estava Rock Kennedy. E nesse momento o Rock Kennedy começa a aparecer. Seja com defesas mais difíceis, seja com defesa de segurança, mas começa a aparecer porque não teve no primeiro tempo. Primeiro tempo, assim, foi a única defesa dele é aquela que o Fred falou, de Barleta. A do lance que vira pênalti foi uma defesa, mas acaba não contando porque entrou como falta, na verdade. Entrou como pênalti. Ou seja, sai da estatística. Uma defesa meio que batendo nele, mas como eu disse aqui no ao vivo. Mas bater é ótimo, meu amigo. Ele podia não estar ali, né? Bem posicionado. Bater é ótimo. Veja só, a de House, quando bateu em House, aconteceu exatamente. O quê? Bateu em House e toma aí, Eurico, faz o teu. Então, naquele domínio do Sport, ali o Sport foi um momento onde o Sport jogou para desempatar o jogo. E não conseguiu. Isso. Aí cansa porque Iago Felipe não aguenta 90 minutos. Tem que tirar o Iago Felipe. Coutinho, ou por cansaço, ou porque estava pendurado. E nesse caso, se o Sport está sendo líder, significa que a suspensão dele é na semifinal, não é nas quartas. E aí, detalhe, Cássio, eu acho que foi muito a partir dessa questão do cartão, porque a substituição acontece depois de uma falta, que a gente até no ao vivo ficou na dúvida se tinha sido ele
ou Maia, né? Eu tinha dito que tinha sido Maia, e realmente foi Maia. Mas talvez tenha alertado ali em Roger o seguinte, ó, já tá tendo que voltar muito, o time tá cansado, vai acabar fazendo uma falta, tá? Tanto que Zé Roberto entra e leva amarelo. Num contra-ataque que o Santa trazia, ele dá um rapa por baixo e leva amarelo. Né? E aí, acontece o que eu tentei colocar no texto, porque qualquer coisa eu ajusto depois. Que eu achei muito curioso, que o melhor momento do Sport não sai o gol, e na hora que peças que estavam muito bem, tipo, não é que ele... Ó, como é que eu melhoro aqui? Foram as peças, boas peças saíram para, no momento do Sport tava num abafo na reta, tava tentando, veja, o gol não é fortuito, o Sport tava tentando ali na reta final, mas sem a mesma qualidade técnica que tinha no início do segundo tempo. Maia, que Fred ficou toda no final cedeu, ó, Maia tá jogando bem, no final ali... Fez um bom segundo tempo. Então, fez um bom segundo tempo. Saiu para entrada de Mikael. Coutinho, que para mim é um dos melhores do Sport no jogo. Inclusive perdeu um gol do segundo tempo, mas que é um lance de jogo, que tem parecido com o do segundo, né? A bola por cima, um chuveirinho, só que ele domina livre e bate por cima. E entra Zé Roberto. A questão é que Zé Roberto, enquanto Mikael vai aparecer entre aspas, mas só no gol, Zé Roberto ele entrou no jogo aparecendo realmente para a partida. Entrou, se Coutinho estava muito bem, o Sport teve um centroavante bem os 90 minutos. Porque teve Coutinho e na hora que foi substituído, o Zé Roberto, que entrou no lugar dele, entrou no mesmo nível e tentou o gol com Barleta tira. Tem o lance do gol, o gol decisivo, onde ele escora. A gente até brincou aqui no react do jogo, de que no lance daquele, a frieza para você não cabecear na barra é até impressionante, mas ele conseguiu entender que tinha um cara livre ali, dar um toque consciente para Mikael aparecer. Então, assim, Zé Roberto apareceu muito bem. E no momento onde o Sport era mais abafa do que a organização. Sim. Fred, por exemplo, chegou a usar, o Sport tá jogando de forma coordenada. Naquele momento já não era isso. Era tanto. Era quando pegava a bola, o Santa se defendendo, todo mundo retraído. E na hora o Sport pegava a bola e tentava uma inversão pro lado que tivesse um pouco mais desmarcado. E esse cara, ou na esquerda ou na direita, cruzava na área. E a gente até falou, Cássio, e vale lembrar aqui, que pouco antes mesmo do gol, o Sport tinha reduzido sua intensidade ao longo do segundo tempo. E o Santa também precisou mudar. Teve uma hora que Balotelli levanta a mão e pede substituição. E entrasse seja quem for, quem fosse escolhido para entrar, tá? Quem fosse escolhido para entrar, na hora que entrasse, ele significaria uma queda de qualidade, tá? Na marcação do Santa. E aí demorou um pouquinho, mas entrou Favela no lugar... Galhardo no lugar de Balotelli e Robinho no lugar de Israel, que nesse momento estava jogando já mais à frente, mas continua tendo um poder de marcação maior. E eu situei aqui. Veja, é claro que com Galhardo e Robinho, o Santa perdeu força de marcação. Mas o jogo entrou naquela fase perigosa que o Santa ganha um fôlego aí para os minutos finais de ter jogador com uma capacidade física para explosão melhor do que os que estavam e pode pegar uma brecha do Sport que está tentando ganhar o jogo já não coordenadamente. Só que antes do Santa ter qualquer chance, é até uma bola que Robinho acaba permitindo o escanteio, né? E aí sai o gol do Sport. Que você não vai colocar na conta. Você pode colocar na conta punitiva de Robinho por ter dado escanteio? Pô, sim, mas na verdade é uma bola que primeiro Filipinho tenta fazer um cruzamento ainda do meio, ele já era um contra-ataque, ele tenta fazer um cruzamento, é travado, aquela bola ele consegue resultar em escanteio mais na frente. Mas não foi efetivamente Galhardo ou Robinho que geraram isso. Foi mais uma, mais duas, mais três bolas ali na área e uma delas acabou resultando no gol, né? E na hora que o Sport alcança essa vitória aos 45 do segundo tempo, ela tem um resultado muito importante para a tabela. O jogo do Retrô estava 0-0, mas era um jogo que iria até os 52 do segundo tempo, havia tempo, e começou um pouquinho depois. Então não era nem que estava 45 na ilha, estava um pouquinho antes ainda nos aflitos, onde o Retrô estava enfrentando decisão. E, assim, até aquele momento, uma vitória do Retrô jogaria o Sport para o segundo lugar, tiraria a vaga na Copa do Brasil antecipada. Na hora que sai aquele gol, deixa o time numa condição muito boa, aí o Retrô teria que empilhar gols e já não daria tempo. Assim. Então, na verdade, a tranquilidade que o Sport
para a competição conseguiu naquele momento, foi um gol muito importante do Mikael, mas um jogador vindo do sub-20, né? Ou seja, no fim das contas, Sim. Tem até a notícia de Camila, que tem até acho que é um meia que tá para ser vendido por 4 milhões pro futebol da Armênia, cara que tava na Copa São Paulo, Rafael. Então tem o Mikael aparecendo agora, e no fim das contas, é assim. Teve um Augusto Pucci que jogou muito melhor que o Matheus Alexandre. Um dos destaques do jogo. Sim. A gente vai falar dele mais na frente também, porque o Mikael ganha um canhão de luz no momento que ele faz. Claro. Mas é importante, mas Pucci também. Virou titular, meu amigo. Virou titular absoluto da lateral direita. Absoluto é um termo forte, mas virou titular da lateral direita. Foi bem o menino. Bastou muito chegar bem. na linha de fundo. Foi muito bem, muito lúcido, tá? O garoto. A partir de agora, o campo do esporte na tela. E Cássio, vou mais uma vez manter a inversão. Porque quando a gente faz análise do campo, fazendo também um pouco da análise do jogo, eu acho que começar pelo treinador é um caminho interessante. Porque esse foi um jogo, Cássio, que Roger tem uma participação muito direta no que aconteceu durante o jogo inteiro. Por que ele tem uma participação muito direta? Porque ele vem com 3 mudanças no time. Tá? Roger vem com 3 mudanças no time. A primeira mudança, essa totalmente esperada, a gente falou isso no pós-jogo do Maguari, que Iago Felipe chegando, jogou meia partida lá. Ficou na cara que, já no clássico, sairia Pedro Martins do time e Iago Felipe assumiria a posição. Então a gente teve a dupla de volante que a gente já imaginava que viria, com Zé Gabriel e Iago Felipe. Lembrando que lá em Bonito contra o Maguari, ele entrou com Zé Gabriel, Pedro Martins e Iago Felipe. A gente sabia que um dançaria no clássico, era Pedro Martins, então totalmente dentro da lógica, totalmente dentro do aceitável, correto, a leitura de Roger em vir com Iago Felipe. Uma outra substituição de Roger, que ganhou rumores durante o sábado e foi confirmada, Augusto Pucci, na lateral direita, no lugar de Matheus Alexandre. E aqui eu vou trazer para Roger um elogio que eu já tinha feito outras vezes, que Atos até brincou, né? Quando eu falei, rapaz, Roger se mostrou corajoso quando foi de Max tirou Max no primeiro tempo ali, sem muita paciência para ele, e não colocou um meia no lugar, porque ele tirou, já mudando a lógica de jogar do time, quando ele tirou Max contra o Vitória e colocou Zé Roberto. Não é a primeira, não é a segunda vez, Cássio, que Roger mostra que coragem para tentar não vai faltar. Porque ele barrou o único lateral direito que o Sport tem. No dia seguinte ao encerramento das inscrições do estadual, ou seja, expôs o lateral, não tem outro para colocar. Tirou o cara do time para me colocar um menino da base que não jogou as 3 partidas do sub-20 na lateral direita. Quem jogou foi Ítalo, que foi emprestado para o Brusque, tá? Numa negociação que vai trazer aquele Biel Fonseca para o Sport assim que acabar o Campeonato Catarinense. Detalhe, pelo que se falava, tá? Eu tinha uma imagem de Pucci, ele não jogou na lateral direita, melhor do que eu achei Ítalo. Eu não gostei de Ítalo como um todo, eu acho que ele foi bem defensivamente contra o Retrô, muito bem defensivamente contra o Retrô, mas nos 3 jogos eu achei ele sem nenhuma força ofensiva, mas detalhe, era ali base contra profissional, ok. Pucci entrou no lugar de Matheus Alexandre e foi muito bem no jogo, tá? Então coragem de Rossi, de Roger. Mas aqui, Cássio, a decisão de começar com Marlon como meia, ou seja lá o que ele quis fazer com Marlon, faz, inclusive, com que esses acertos, ainda que você tenha começado analisando os acertos, mas é porque foi a ordem que tu escolheu, mas ainda eu diria, eu lembraria dos acertos. Eu fui pronto se justificava, foi em ordem. Aí você foi justificando antes de chegar, você foi na ordem. É tipo assim, o time, com o time misto, o time vence. Time vence com o time misto. Foi a ordem da construção da frase desse, para dar um exemplo aqui. Porque, Fred, o acerto de Pucci existe. A própria entrada de Mikael, que você criticou no final das contas, foi uma aposta vencida. Detalhe, a de Pucci muito mais, tá? Muito mais. Porque a de Mikael ali é a estrela de ter aparecido e decidir um clássico como outros jovens também já decidiram. Aqui são 90 minutos jogando dentro do lugar de um cara que custa 9 milhões e que não consegue fazer, pelo menos nessa temporada, não fez nada próximo.
Mas a escalação de Marlon, vai ser Marlon quem vai ficar chamando? Marlon. A escalação de Marlon como meia, na hora que você tinha Depena para pelo menos 45 minutos, na hora que você tinha Max, que já tinha sido sacado a titularidade no último jogo, na hora que você podia até ter, sei lá, um outro volante, alguém dando mais liberdade às pontas, assim, se escolheu o jogador que Fred taxou, foi o primeiro jogador que o Sport contratou, não foi? Exatamente. O fundo de elenco. Fundo de elenco total, virou titular na meia. Quando o Marlon foi anunciado, o Sport trouxe um fundo de elenco. Aí no Clássico das Multidões, que poderia valer uma vaga direta à semifinal do Campeonato Pernambucano, não eliminava ninguém, mas poderia valer uma vaga direta, e na Copa do Brasil do ano que vem, aí o jogador de fundo de elenco do ataque vira o meia. Aí disse, porra... Pela terceira vez jogando com ele pelo meio. Assim, nessa... Aí ele substituiu no intervalo, como ele fez outras situações, como o Max foi mal, saiu do intervalo, Marlon foi mal, saiu do intervalo. A questão é que para esse jogo já parecia óbvio que ele eventualmente sairia no intervalo. Essa é aquele tipo de escalação que é muito difícil. É muito difícil dar certo. Para mim ajudou muito o Santa Cruz a enfrentar o Sport no primeiro tempo. Concordo. E não é como a de Pulse. A de Pulse é você tentando... desespero quase. É desespero. Diz, ó, o titular caríssimo simplesmente não rende. O outro detalhe, Ítalo já foi emprestado, tá? Já tá no Brusque. Já tá no Brusque. Aí você não conseguiu, a janela fechou, o Campeonato Pernambucano fecha muito rápido, a janela fechou, Fred, você não conseguiu repor. Você pode até, de repente, arrumar um lateral, pode ser Claudinho, pode ser qualquer outro, mas imagine que o Sport irá contratar um lateral direito até a Série B. Mas se esse cara for contratado nessa semana, por exemplo, chegar antes da semifinal e entrar no bid, detalhe, ele pode entrar no bid, porque o bid é lá no Rio. Sim. O Sport pode contratar um lateral, ele pode entrar no bid, ter 5 dias antes da semifinal, não vai adiantar. Esse cara não vai poder jogar no Pernambucano, porque a regra da inscrição do Pernambucano é outra. Sim. E é do jogo, ok. Então, a escalação de Pulse é, meu irmão, eu preciso fazer alguma coisa para existir ali. Aqui, não precisava desse nível de desespero nesse jogo. Aqui foi uma aposta além do razoável, e a aposta foi perdida. Pelo menos não houve a teimosia de tentar corrigir com a conversa do intervalo. No intervalo, só dá para fazer outra coisa. E o melhor Esporte foi, assim, quando começa, inclusive, o segundo tempo, ainda que o segundo tempo tenha começado com o Santa Cruz perdendo o gol de Quirino, mas depois desse lance, que deve ter dado uma descarga de adrenalina ali no time do Esporte, depois desse lance, era Depena recebendo a bola, soltando a bola. E a gente aqui disse, meu irmão, Marlon passou assim, ignorado. Assim, e era isso que o Sport tinha, que o Santa não tinha. Tá? O Sport deveria ter um meia capaz de fazer o jogo fluir, porque a partir daí o Santa teria uma dificuldade muito maior. O Santa entrou em campo com um volante de marcação. Tá? Você tinha Favela também, você tinha Balotelli e Favela, mas se você causa envolvimento ali pelo meio, dificultaria a marcação do Santa. Com o Marlon sumido, ficou muito tranquilo. A gente acabou de fazer análise do Santa. Favela passou tão desaparecido quanto o Marlon. Tá? E a gente não tem nem como saber quanto tempo o Santa teria resistido, porque ele resistiu os 15 minutos que o Sport foi, 13, 14 minutos que o Sport realmente dominou amplamente o Santa Cruz. E antes que eu sou os caras viram outro jogo, a gente é muito específico. É um corte. É um corte. Da 8 a 20, 22 do segundo tempo. Não foi nada com ali foi quando o único momento do jogo que o Sport dominou o Santa Cruz. Que o Sport fez o que o torcedor queria que fizesse. E não saiu gol nesse recorte. Teve uma bola de Maia que passou raspando a trave. Teve as bolinhas de perigo, mas o gol não saiu. Agora, era muito claro, Cássio. Por conta do erro na escalação de Marlon, Roger acabou tendo mais opções no segundo tempo. Colocou Depena, colocou Max, colocou Zé Roberto e o time foi melhorando. Então, Cássio, já fizemos essa avaliação geral, mas falta a sentença de Roger na partida. Você fez... Caramba... A gente estava falando sobre ser punitivo, na avaliação do Santa. Até que ponto eu tô pensando aqui, até que ponto vai ser uma punição? Porque acertou aqui com o Pulse. Acertou nas substituições. A de Zé Roberto com o Coutinho. Os caras entraram melhor. Tá?
Não necessariamente melhor do que o que foi no jogo, mas no momento melhor. Veja, eu não vou colocar bem, não. Eu vou colocar de razoável. Eu vou colocar razoável. Eu também acho que a escolha inicial foi muito errada. Porque comprometeu o jogo. Consertou o jogo, mas ele consertou o jogo a partir de uma escolha que pouco... Eu não vou dizer... Alguns, ano passado, tinha no time do Sport, que você pensava assim, meu irmão, só esse cara faria essa escolha assim. Essa eu não vou dizer que ele seria o único que faria isso, mas talvez poucos fizessem. Enfim, eu não consigo achar que foi pouca coisa, tá, Fred? Como você falou, o primeiro tempo do Sport talvez tenha passado por um... Não é uma má atuação de Marlon, que isso é do jogo. É do jogo. Mas é porque... Você faz uma aposta. Você esperava que essa atuação seria isso. Que todo mundo tá olhando dizendo vai dar errado, e dá errado, a pessoa. Exatamente. Tá? Então fica razoável para Roger, tá? Mesmo tendo feito boas intervenções no time ao longo do jogo, tá? E superchat na tela sobre Roger, né? Superchat de André Rocha. Essa escalação de Roger não pode prejudicar a ele mesmo, não, porque queira ou não, é um clássico. Com os fantasias... Acho que é Fantasmas. Com os fantasmas de 2025 ainda. Fantasmas, perfeito, Gabriel. Acho que pode prejudicar ele mesmo com essa escalação, tá? Eu acho que prejudicou, tá? Eu acho que prejudicou. Mas... Ficou de ensinamento, aí a gente vai ver daqui a 10 dias. Eu acho Pode falar. Fantasmas de 2025, acho que é um pouco de exagero, não acha, não? Não, acho que no clube paira. Entendi. Eu não acho que ele está se referindo aos jogadores, não. Está se referindo a todo mundo. Ao karma, sabe? Porque vê só. O relato hoje, eu não consegui parar para ver, a gente tá no ar desde então, mas chegou para mim aqui o vídeo do vice-presidente cantando o Casar. Aí o vídeo já é assim, veja como que agora tem alguém que sabe cantar o Casar, né? As provocações que o clube tá postando no seu perfil oficial, que é uma linha que a gente até falou, nem gosto tanto, mas das 3, 2 eu achei bem legais, outras já achei mais bobinha. No entanto, esse astral positivo, salvo lá no golzinho de Mikael, ele viria de forma oposta, uma carga negativa se sai o empate. É muito fácil perceber isso, tá? A gente que acompanha chat, que acompanha rede social, como o termômetro muda por conta do placar. Eu teria uma dificuldade enorme, eu cheguei a falar isso durante o React, ali na nossa primeira análise, de fazer a análise que eu tô fazendo do jogo, que a gente tá construindo aqui, com 1-1. E seria muito parecida. Tá? Mas eu ia ser muito mais contestado, enfrentado, tá passando pano. Um golzinho muda muito o humor. E para um clube que vem ferido, aí muda demais o humor. Porque tá todo mundo agora embriagado, ou inebriado. Embriagado alguns estão. Mas inebriado, obrigado, Cássio, pela palavra que faltou. Alguns estão. E veio, meu amigo. Não sei nem como ver essa palavra assim. E alguns estão inebriados pela vitória, pelas provocações, pela greia, e aí vai. E aí fica tudo mais positivo. O golzinho ajuda a arrumar isso daqui. A gente fez o jogo da quarta-feira, e se não sai o empatezinho, o tom era muito pior. Já foi um tom pesado. Se não sai, era um tom muito pior. Faz parte do jogo. Afinal, vencer e perder tem total diferença. E a lógica do futebol. Tá? Mas, para mim, Roger fica como razoável. Vamos para o outro superchat que a gente tem sobre Roger. Tá? Vou precisar sempre da sua ajuda, viu, Biel? Porque, meu amigo, aqui é longe. Vitória importantíssima. João Neto, tá? Vitória importantíssima para Roger, tá? Pulse foi um monstro, me fez lembrar que lateral também pode ir no fundo. Porém, defensivamente, precisa evoluir bastante. Isso. Tá? A bronca é que Matheus Alexandre não tá tão bem defensivamente. Então, assim, não é que ele é um jogador que não chega, não é só a parte ofensiva, não, é um jogo como um todo. Tem mais algum sobre Roger específico, Márcio? Então, eu vou aproveitar, Cássio, que junto com a análise de Roger, a gente passou por Pulse e por Marlon. Tá? A gente acabou de ter um superchat sobre Pulse, Augusto Pulse, jogou na lateral direita, era um garoto da base que vinha como lateral direito, esse ano jogou como meia e muito bem aproveitado pela direita. Tá? Eu sei que sobre Pulse a gente vai ter também superchat, mas parece que tem mais um sobre Roger, então a gente joga logo aqui para não ficar devendo. Clássico se vence, ponto. Diogo Barbosa, tá? Obrigado
pelo apoio, Diogo. Pelo segundo tempo, o Sport mereceu, mas a inoperância do primeiro tá na conta de Roger ao pôr Marlon como meia de ligação. Só queimou o rapaz. Diogo, perfeito. Você sintetizou aí em 2 frases o que a gente levou minutos aqui para dizer de forma muito simples. Foi ruim para Marlon. Foi ruim para Marlon. Perfeito o que aconteceu. Detalhe, Marlon foi bem. No pouquinho que jogou, em outro campo, outro gramado, outra dinâmica, na reta final, no abafa, quando a bola quicava e corria, lá de bonito. E para mim, eu repito, Roger se deixou levar por aquele corte para trazer Marlon aqui como titular. Mas vamos de Augusto Pucci, a gente vai nessa seguinte ordem, tá, Cássio? Como as escolhas de Roger passam diretamente por Pucci e por Marlon, e a gente já trouxe análise sobre eles, para não ficar repetitivo, a gente vai de Pucci agora, que ganhou essa condição de lateral direito titular numa aposta que deu muito certo de Roger. E aqui a minha pergunta é, Cássio, proporcionalmente, se a gente considerar a fogueira que ele assumiu, eu diria que ele foi muito bem. Mas, desconsiderando a fogueira, para mim ele foi bem. Eu vou colocar o muito bem. Vai pro muito bem eu mesmo, eu vou pro muito bem. Porque eu acho que é importante considerar o contexto. E não é só a fogueira. Nessa análise você faltou um detalhezinho nessa análise. Você precisa comparar com o outro nome da posição. Essa fogueira, dentro do que vinha sendo Matheus Alexandre, que jogou 3 partidas, um lateral de 9 milhões de reais, que jogou a Série A, um investimento gigantesco do Sport, que nunca se comprovou perto de ser um jogador desse nível técnico, enfim. E não começou, mas querendo ou não, essa temporada 26 é uma temporada muito abaixo, é uma temporada que o time vai jogar a Copa do Nordeste, que é o Bahia, que está na Libertadores, o time que vai jogar a Série B, um time dos adversários do próprio Pernambucano, um é da mesma divisão, o Náutico, os outros estão abaixo, então assim, é um desafio técnico mais acessível e nem assim o jogador se apresenta, pelo menos nesse início de temporada. Tanto que, num clássico das multidões, já bateu, Fred, o limite já bateu. Roger é uma figura nova, mas o limite chegou para ele, ou seja, porque obviamente ele tem um scout do ano passado, tem toda uma análise do ano passado, ele não pode zerar o processo. De vez em quando se zerou o processo. Eu nunca gosto muito dessa lógica. Como assim zerar o processo? O cara tá 1 ano jogando mal, pô, aí vira... Esse cara não existe, ele continua existindo, pô. Você pode até torcer, só vamos torcer, eu tô falando isso dentro da comissão técnica, o torcedor tá no papel de torcer, só, esse ano vai ser diferente. Esse é o torcedor, mas alguém que trabalha numa análise de desempenho, que você vê todo um contexto em relação àquele jogador, você não vai apagar tudo que aquele cara fez. Pelo contrário, aquilo tudo é que baseia as suas decisões. E acabou sendo o Matheus Alexandre de 26, é o Matheus Alexandre de 25. Repito o que eu acabei de falar na lógica de Roger, mas trazendo para essa análise específica, aqui há um desespero. Essa função não teve contratação. O Sport contratou atacante que nem jogaram, por exemplo. O Sport pode ser um time melhor no mata-mata, vai ter Yuri Castilho, vai ter Cleison, para jogar o Depena, de repente pode estar jogando 90 minutos na fase decisiva. Aqui não tem. Essa peça para esse setor não chegou. Então, na hora que ele coloca Pucci, que era um dos 2 laterais, outro detalhe, o que tinha mais nome nacional era o outro que foi emprestado, que já tinha sido seleção brasileira de base. Esse aqui não. Tinha sido seleção brasileira sub-16, né? Então, na hora que ele faz essa aposta, meu irmão, não tá dando outro lateral, preciso testar alguma coisa. E se o Sport passar de fase, o teste vai ser onde? Vai ser na Copa do Brasil? Vai ser na semifinal? Pro azar do Sport, a última rodada era o clássico das multidões e valendo ainda uma vaga direta, ou seja, tinha coisa em jogo. Mas para testar, já que a paciência extrapolou o limite, o único jogo que realmente tinha era esse. O próximo pode ser semifinal ou Copa do Brasil. Aí não existe. Aí se o cara erra, vai dizer, pô, era por ter testado antes. Então, Roger, que a gente deu razoável, mas sobretudo pesando o Marlon, aqui o acerto foi grande. Mas o acerto grande de Roger, ele fica grande na hora que o menino vai lá e joga. Porque se o menino não joga nada, a gente era melhor Matheus Alexandre. Mas na hora que a aposta foi vencida, a atuação dele, Fred ponderou que numa análise sem ser, entre aspas, café com leite, ele seria bem. Mas dentro do contexto, muito bem. Eu vou manter o muito bem porque jogar dentro da Ilha do Retiro com 20 mil pessoas observando, uma pressão, saber que aquela posição pode ser a oportunidade da vida daquele jogador. O contexto é fundamental. O contexto e o quanto aquele jogo poderia ser a oportunidade deles, porque, como o Fred disse, o Fred já abraçou o menino aí para ser titular num próximo jogo. Ainda falta muito, são daqui a 10 dias. Eu acho que ele abraçou essa oportunidade nesse jogo. Os cruzamentos saíram, Matheus Alexandre não fez linha de fundo para ninguém, meu irmão. Desde que o cara Goku falou algo no chat aqui que eu
Goku podia mudar de alcunha, né? Não, pô, Não, Goku- o cara Goku participa. não, mas Goku- Não, mas o sobrenome eu tô falando, pô. É Ardido. É só, é só falar Goku, pô. Eu só falo Goku, mas o cara participa todos os dias do chat. Você ignora o sobrenome, Eu pô. ignoro, pô. Tanto que eu chamei só de Goku, mas eu dei essa dica aí. Bota um Goku Silva. Mas ainda assim é peculiar. Você, É. do nada solta um Goku tá falando aqui. É melhor, eu tenho duas opções: Goku ou Ardido. Aí é melhor o Goku, tá? Mas ele falou algo que eu concordo muito, tá? E é até perceptível. Matheus joga com medo. Ele joga realmente com medo, tá? O melhor é ele sair pra ver se joga bem fora daqui e talvez voltar com alguma moral ano que vem, tá? É difícil mesmo, ele joga assustado. Matheus Alexandre. Eu não sei, meu irmão, não sei se é exatamente isso. Talvez seja o nível do jogo dele, assim. Enfim. Ó, pitacar uma coisa só sobre Augusto, é que concordo com tudo que vocês falaram, mas tem um ponto assim que ele não enfrentou nenhum ponta fumacento, não tinha ninguém pra ele lidar. Só Isso que ajuda. Matheus Alexandre também não, até aqui. Né, esse ano, esse é o A problema. questão é que o comparativo, meu irmão, assim. Assim, até é triste. É. Veja só, eu nunca tinha levado tanto minhas críticas a Matheus Alexandre quanto agora, porque foram 3 jogos. Se não for aqui, vai ser contra quem? Se ele não tiver coragem contra de pôr a linha de fundo, contra o Decisão, o Sport precisando dele, pô, lá em Bonito, o menino entrou lá e cruzou a bola na área com 5 minutos em Bonito, com 2 minutos, a primeira bola pegou, cruzou na área e cruza certinho, tá? Eu acho que, eu até brinquei aqui no programa passado, se eu tivesse tempo, infelizmente meu tempo anda muito curto, e aí tem que ter muito tempo pra fazer o que eu me propus aqui. Eu queria pegar 3 jogos e escalações, 3 jogos que Matheus Alexandre jogou na Série A com o Cuiabá em 2024. E chegar pra dizer, meu irmão, o que é que... Não, eu assisti. Assim, por que esse jogador foi tão valorizado? Claro que o Sport se supervalorizou na compra, completamente equivocado, eu não vou nem entrar nisso, mas por que o Santos quase contrata? Por que se pagaria, se tá ok, 9 foi um absurdo, mas por que 5 não seria um absurdo em Matheus Alexandre? Porque assim, esse jogador que chegou não vale 1, pô. Não vale 1. A Tem gente que ter já, a alguma gente já coisa. falou, se não fosse esse valor... Detalhe, estreou com gol e assistência. É, impressionante. E Enganou disse, demais eu naquele vou dia. retribuir tudo que o Sport investiu em mim. Foi, já. Foi uma boa frase, inclusive, pena que não adiantou. A questão é que, se... Isso que o Fred falou do valor, que o valor, infelizmente, pesa, não tem como ignorar. Se ele fosse... Se tivesse custado, veio de empréstimo e tal, ele teria sido um lateral direito, fraco, que já passou no Sport, como outros 50 já passaram. A questão é que, assim, como você, daqueles que você lembra, pô, dei aquele cara, aí você vai lembrar 10 nomes, o ruim era aquele, ele teria sido um desses. Só que como ele tem um contrato, ele fosse isso aqui, um contratozinho bobo, é óbvio que ele não seria mais jogador do Sport, assim, depois de 2025. Ele tá no clube a partir disso. E o clube, obviamente, tem que fazer. Eu sempre falo, por isso que eu chamo meu menino, porque, meu irmão, esse menino tem que fazer. Vai desabrochar, em algum momento ele vai render. A turma tava sugerindo o Sport mandar os 2 por Derek esse ano. Não só um. Porque ano passado foi Carlos Alberto por Derek, né? Esse ano era mandar os 2 por Derek. A troca. Eu levo. Detalhe. Seria um ótimo negócio, porque Carlos Alberto já tá quitado. É. Então, no fim das contas, porque no fim das contas, não seria os 15 milhões de Carlos Alberto não foi quitado. Sim. Se o artista não tiver feito uma arte grande aí, foi quitado, né? Não foi quitado. Botou nota, porque só falta dizer que não. Mas enfim, seria negócio, viu? Então, tá, vamos para as avaliações aqui, seguindo. Eu vou trazer só uma tela interessante. Tem um perfil do Sport, deixa eu ver se eu não perdi o perfil aqui, não. Perdi não. No Twitter, Cássio, que tem feito algo interessante. E Portal do Sport, tá? Olha que interessante, Cássio. Ele vai medindo, ele selecionou, né, um universo de torcedores e vai medindo os termos mais falados pela torcida do Sport. Vou pedir para que Márcio dê um zoom, porque nessa nossa tela às vezes fica o branco, distorce muito. Aí quando dá aquela tela de destaque, fica mais fácil para todo mundo ler com a gente, tá? Aquela tela de destaque, Márcio. Tá apanhando. Pulse, Cafu. Nossa, calma, meu irmão. Calma aí, irmão. Lateral, Demais, titular e Alexandre, que é Matheus Alexandre. Veja só, eu arrisco dizer que Alexandre e Cafu joga Pulse lateral e Demais titular, todos são sobre o menino. Eu não sei se é meu menino, não, acho que é um menino, né? Porque tem garoto ali também. Você vê,
Freguês ficou pequeno, Roger ficou pequeno. Felicidade ficou pequeno. De fato, parece. Claudinho até apareceu ali. Veja só, de fato, parece ter sido o jogador que roubou a cena, porque supriu a maior lacuna que o time tinha. Detalhe. Que tem. Perfeito. Que o detalhe era justamente esse. Pode chegar contra o Retrô ou o Maguari e falhar. Nada. E pior, pode esconder suas fragilidades contra o Retrô e contra o Maguari e ser um desastre contra o Náutico. Porque, detalhe, aí é importantíssimo, viu, Roger? É por ali que o Náutico ataca. Todo o volume ofensivo do Náutico é a triangulação Yuri, Dodô e Vinícius. Eu não sei se o novo Cafu está pronto e apto, tá, para segurar um Náutico com tamanha capacidade de envolvimento ali pelo lado esquerdo, tá? Dito isso, Cássio, Marlon, que a gente também já analisou, vou muito naquela... Desculpa, tem 3 superchats. Tem superchat sobre Pulse. Vamos ler o superchat sobre Pulse. É porque Atos tá mandando mensagem nervoso querendo entrar aqui quando acabar o campinho. Dízimo, tá? Fábio Rodrigues. Abemos lateral direito. Melhor notícia de hoje. Animou, empolgou. Fábio Rodrigues, tá? Mas talvez tenha sido a melhor notícia de hoje mesmo. Eu acho que a turma já se empolga assim, até pra, sei lá, pra tirar onda mesmo. Não é possível. Né? Mas a melhor notícia é dar um certo alívio, né? Só Matheus Alexandre. Elivelton Rodrigues. Se Matheus Alexandre vale 9 milhões, quanto vale Augusto Pucci, Cássio de Repoli? Veja, esse mercado que o Sport tem que arrumar outro besta, porra. Assim. Mas os garotos estão muito valorizados, né, no futebol. Não, tô falando assim, pra ver 9 milhões de gente que vai ter que só outro besta mesmo. Saiu hoje pro futebol da Armênia por 4 milhões, assim. Hoje o valor dele é muito maior do que o de Matheus Alexandre. Tá. Hoje é muito maior. Uma partidinha dessa no profissional pra um cara da idade dele, ele pode até desvalorizar depois. Mas é tudo muito rápido, é assustador isso. Mais superchat sobre Pucci. Dependa bem, Alex Luna, né? Dependa bem, Pucci, a melhor notícia do jogo, tá? Mais um torcedor que crava a melhor notícia do jogo para Pucci. E vamos ter mais um último superchat aí sobre o jovem lateral direito do Sport, substituto do meu menino, tá? São 2 superchats chegando aí sobre Pucci. Esperando que Massinho na velocidade mínima, tá? Não consegue trazer para a tela, infelizmente, aqui. Atos vai te matar. Arnaldo Ferreira, tá? Partida enorme de Pucci. Muita atitude e acerto na tomada de decisões, tá? E não falo só pela carência da posição. Critiquei Zé Gabriel no primeiro tempo, mas reconheço o quanto a melhora dele no segundo tempo influenciou na evolução do esporte, tá? Importante os comentários aí que chegaram. Pucci já analisado, Cássio, a gente volta para Marlon, onde já fizemos a nossa análise. Muito né? mal. É só a hora de sentenciar. Veja, Mas eu vou me abraçar naquela mensagem também que Roger expôs ele a esse muito mal. Roger expôs ele. Mas a nota de Roger já tá dada. Tá afetada por isso. E aí a de Marlon é muito mal. Se esperava pouco dessa contratação, veio de Paysandu, que caiu para a terceira divisão. E na hora que você começa a ter a oportunidade, mais como medo que como ponta, aí caramba, fica muito difícil pro jogador. Infelizmente, Fogueira veja, a fogueira dele foi grande, tá? A gente falou de fogueira para Pucci, a de Marlon foi grande também. Porque realmente, primeiro tempo muito fraco, produziu muito pouco, muito mal aí. Detalhe, a gente não usa mais não. No passado aqui, meu Raí botava um negócio aí quando o cara... Era caveira, descarga, cocôzinho. Não, descarga teve não, pô. Descarga teve não, né? Descarga mesmo. É só aquele programa policial que a galera dava descarga. Poucas tuitadas. Bota da descarga. Poucas tuitadas na minha vida, eu me arrependi. Aí tu mandava descarga, né? Aí e sempre tinha as entrevistas dentro da delegacia, né? Aí algumas vezes, aí disse falando com o cara lá, o cara tava preso, sempre o cara preso assim, não sei o que. Diga lá pro apresentador. Aí o cara, o que é que você faz? Diga lá pro apresentador. Que se der descarga em mim, eu vou buscar. Os caras pegaram.
Poucas tuitadas eu me arrependo muito, assim. Teve uma que eu me arrependi, apaguei. Foi um dia. Vitor era lateral direito do Sport. Tá? Aí eu tomei uma coca. As cocas vinham com nome, né? O gás, velho. Não. Aí eu tomei, amassei, botei no lixo e botei a foto. Pesado demais. Tava puto com ele do jogo anterior, possivelmente. Tomei a coca, amassei, joguei no lixo, fiz a foto. Detalhe. Nessa época eu jogava tênis no Sport, eu fiz isso no Sport. Vitor, aquele lateral. Vitor, lateral que foi do que depois do... foi pro Santa, né? Exatamente. Vitor. Logo depois disso ele guardou. Exatamente. Deu a volta. Tem alguma superchat sobre Marlon? Alguém gastou dinheiro para falar de Marlon? Se chegar, vai entrando na sequência, tá? Trazer aqui o superchat do professor Aníbal, tá? Mandando o dízimo, né? A turma abraça o Foco em Silêncio. O Foco atrasou um pouquinho hoje, né, professor? Mas chegou a tempo de contornar. Grande abraço aí, o professor Aníbal, direto de Portugal, tá? Mandou uma foto aí do filho. Portugal. O Cássio foi lá para comprovar. Se ele não tiver ido lá naquele final de semana só para fazer foto com o Cássio, tá comprovado. E ele colocou, tá, a foto aí dos meninos hoje no grupo com a camisa do Sport celebrando. É isso, tá? Tem um comentário interessante que chegou agora também, um superchat sem lero-lero, que faz parte do assunto que a gente está tratando em questão, por isso eu já trago agora. Thiago Couto foi bem no Vitória e Kaique está muito bem no Guarani. Ambos saíram do Sport. Corre o risco disso acontecer com o Matheus Alexandre? Corre, ambiente pesa muito, né? O ambiente pesa demais, pô. Tudo deu errado para ele quando chegou. Veja, deu errado, mas não estava errado quando ele chegou, tá? Sim, estava tudo perfeito. Ele teve uma condição muito favorável para dar certo. Realmente o jogador foi muito mal, Fred. O time como um todo foi mal. Mas eu não acho que seja assim. Meu irmão, a paciência foi muito grande, pô. Até se perder a paciência. E aí tá perdido até hoje também, né? Cássio, os dois zagueiros, Aju e Ramon. Gostei mais de Aju, tá? Boa partida de Aju. Bem e razoável. Pra mim, bem. Não vi problemas em Ramon, não. Nenhum problema. Eu concordo. É porque, no meu caso, toda vez que eu falo de diferença, é tipo pra diferenciar a nota de Aju, mas pode ser assim, bem, mas Aju foi melhor. Bem, tá? Pros dois zagueiros. Fizeram boas partidas. Aju fez uma boa partida mesmo, tá? Cabeceou uma bola perigosíssima ali ainda no primeiro tempo. É a bola do pênalti. Isso. É a bola do pênalti. A bola perigosíssima que acabou resultando no pênalti. A Ju já fez 2 gols o tempo todo, chegando ofensivamente bem também. Tá? Nesse pequeno recorte, quem é o melhor zagueiro do Sport nesse momento? Ramon ou Aju? Aju, um destaque, pelo Pernambucano. Tem sido uma peça... Aparece mais. Aparece mais. Eu tenho mais segurança em Ramon. Aparece mais. Tudo bem, isso pode dizer que mais segurança, mas pra mim o lance é muito emblemático. O lance contra o Maguari. Onde eu acho que Ramon desiste da jogada e a Ju aparece correndo por trás e tira a bola em cima da linha. Mas também não tinha como o próprio Ramon fazer, né? Pelo ângulo que tava. Correu, mas enfim. Vamos fechar a defesa antes de voltar para um personagem importante do jogo. Filipinho, Cássio. Bem, dessa vez não é muito bem, mas é bem. Mas querendo ou não, sai o cruzamentozinho pra cabeçada, aparece, foi a opção de... Ele que briga pela bola do gol lá no escanteio. Opção ofensiva o tempo todo. Mas foi importante, veja, não tem problema de ser muito bem. Ele foi bem porque já não tinha ido no outro jogo, né, Fred? Então, assim, mostrou que foi uma partida onde coletivamente o time foi muito mal como um todo. E aqui, no jogo de desafio técnico maior, eu acho que ele continuou sendo o escape ofensivo que tinha sido já na estreia do Sport. Errando pouquíssimo, né, Cássio? Bem defensivamente. Veja, os 2 melhores jogadores do Sport principal, são, na minha opinião, Coutinho e Filipinho. Isso. Chegou até uma mensagem agora dizendo o seguinte: eu não entendo que a torcida e o NE45 veem Gustavo Coutinho, tá? Daqui a pouco a gente explica. Vai chegar a hora. Foi Felipe Lima. Não compreendo essa paixão de parte da torcida e do NE45 por Coutinho. Daqui a pouco a gente vai chegar nele, tá? Cássio, fechamos a defesa, né, com uma avaliação de muito bem para Pulse e 3 avaliações de bem para os jogadores do sistema defensivo. Hora de voltar pro jogador que teve maior culpa, maior parcela de culpa, quase que isoladamente. Houve um duplo cochilo
Eu não uso muito essa palavra, mas ela é perfeita para realmente ali o cochilo do Sport naquela cobrança de falta do Santa. O Sport parecia todo mundo atrasado na jogada ensaiada ou de oportunidade do Santa. Mas, Cássio, House não pode, na situação de pressão que ele se encontra, tendo sido o causador do pênalti no gol do Maguari, ele não pode deixar que uma bola apenas resvale nele. Uma bola que estava indo na mão dele. Não foi... Patrick Alain tinha uma chance de dar uma finalização muito melhor do que fez. Foi uma bola devagarzinha? Não, foi chata a bola. Mas, meu irmão, não é... Veja, no nível de profissionalismo que o goleiro está e para a divisão que ele se propõe, se eu jogar uma Série B de primeira página, buscando pelo acesso, não é um lance de goleiro para esse nível não, tá? Assim, foi um erro, um gesto técnico muito, muito ruim. Já tinha falhado numa lentidão de chutar a bola lá contra o Maguari, as bolas aéreas que a gente já debateu várias vezes dos 2 jogos anteriores. Sabe o que significa? Que não teve até agora, na minha opinião, nenhuma partida onde você não tem nada para falar dele. Isso é muito ruim. Assim, Thiago Couto já foi resolvida a questão, permanece no Sport até a segunda ordem, permanece no Sport. Se não tivesse sido isso informado na sexta-feira, hoje isso estaria um inferno. É porque não teria goleiro, né? Não teria mais o que fazer. Então, em tese, Thiago Couto, quando eu digo que ele fica pelo menos pro pernambucano, pra temporada toda. Não, veja só, goleiro do Sport agora, pra tirar, tem que surgir uma negociação. Mas pensa desse cenário, né? Goleiro do Sport, tudo pago, acertado, salário adequado, então, goleiro do Sport. Torcer para ele agora ter um desempenho melhor no Sport, ou seja, o desempenho que ele vinha tendo no Vitória e no Juventude. A House, veja, é uma contratação, ele bate na tecla, de vez em quando é foda. Quando o Matheus Alexandre, o cara fala pra caramba e tal. Mas enfim, avaliando, assim como o Matheus Alexandre está devendo, o House é uma contratação eu não teria feito nunca. Nunca. O Sport iniciando a gestão, apostou, a gente falou tanto... Roger apostou em Marlon, o Ítalo apostou em House, pô. Assim, essa foi uma aposta... Não, mas jogou 40 jogos no Vila Nova, mas, poxa, assim... Nunca foi um grande goleiro. Mas, beleza, você vai colocar ele na condição de reserva, aí você com muito esforço, aí você... Mas é quando você começa a notar, não, meu irmão, o cara é o titular. Aí dá um nervoso mesmo. Porque, assim, nesse caso, a tendência agora é que ele perca a posição. Ele não comprometeu o campeonato, no fim das contas, jogou... 4 partidas, 10 pontos com ele. Ele pode, supondo que ele perca a posição, mas precisa perder. Assim, não inspira confiança. Chegou inviabilizado nessa questão, porque já tinha uma passagem no Náutico, já tinha uma passagem em outros momentos, assim, não sei como é que o scout olhou e disse, bora de House. Assim, Veja, 4 jogos, tá? House teve 4 jogos para ter uma chance de se comprovar viável ao Sport em 2026. Não foi atacado o suficiente para se mostrar viável, para fazer grandes defesas. Fez uma grande defesa. E mesmo não tendo sido atacado o suficiente, ele causa um gol, que foi o gol do Maguari, e não consegue evitar uma das pouquíssimas bolas que chegou longe, muito longe de ser indefensável, tá? Pelo contrário, foi uma falha de House, foi uma falha. Entendo um pouco da dificuldade, a bola escorreu, azar, tudo eu sei. Mas sem lastro, meu amigo, fica mais difícil. E ele sabe que não tem lastro. Quem contratou sabe que não tem lastro. Porque uma coisa é um goleiro com lastro, você faz uma análise aqui. Para a sentença, Cássio, para mim é muito mal, porque não teve bolas para reequilibrar. Falhou, a falha é muito grave. Não teve assim, teve uma segunda bola ali que foi uma grande defesa. A gente não pode considerar... Ele é corajosozinho. O único bom lance dele foi uma reposição. Não, ele teve duas saídas corajosas. Reposição. Não, aquela que ele foi rachar lá com o Quirino, que o Celso falou. Ele arriscou a vida dele no Sport, porque se ele sai errado ali... Eu não considero aquilo acerto, não. Oxi! Não considero aquilo acerto, não. De jeito nenhum. O cara quando acerta, o Cássio não acerta. Ele pediu, ele tomou a bola. Meu irmão, de um jeito que todo mundo olhou assim, tá... Assim, eu olhei assim a televisão assim, pode ver no React, eu não faço nada. A gente vê aqui no React, é normal. Mas por dentro, na minha cabeça, assim,
que caralho esse cara tá fazendo, porra? Assim mesmo, quando foi no lance, não considera certo, não. Deu certo, mas assim, a saída é completamente atabalhoada. O lance que eu falo é uma reposição com a mão, que o cara, meu irmão, acertou quase no meio campo e acertou com um jogador de esporte livre, assim, foi muito rápido. Detalhe, não é só ter acertado, porque ele defendeu a bola e muito rapidamente viu o cara lá, enfim. Mas na parte da defesa, se o Sport não faz o gol de Mikael lá na frente, a gente não teria a menor dúvida que seria muito mal. Tipo, ele não pode deixar de ser muito mal, porque o ataque lá na frente, aos 45 do segundo tempo, conseguiu fazer um gol. Aquele jogo estava 1-1 na ótica do Sport, a partir de uma falha muito grave. Para mim é muito mal. Muito mal, tá sentenciado aí. Não tem como escapar disso e virou reserva. Tá? Vira reserva? Vira. Tu fala muito de Roger não ter melindre com o restante dos jogadores, mas eu acho que são posições diferentes. Os jogadores de linha e goleiro. Goleiro sempre tem melindre. E ele não teve falha clamorosa a ponto assim que eu olhe, que o corporativismo dos jogadores olhe para ele e fala: esse cara é muito inseguro. 10 dias. 10 dias. Ele falhou nesse gol e tem 10 dias pela frente. 10 dias muda muito. Por 10 dias, Zé Lucas não vai jogar mais nunca, por exemplo, porque nessa lógica Zé Lucas não entra. Com 10 dias, ou Castilho não vai ser titular daqui a 10 dias. Vai ser Gustavo Maia. Vai ser Castilho titular. O Sport vai reestrear. Veja só, o Sport vai reestrear contra Retrô Maguari na semifinal do Pernambucano, tá? Seria melhor para o Sport que fosse o Retrô, inclusive, por conta de estádio, né? Para você ter se for lá com Maguari, aí pode mudar algumas dinâmicas. Mas se for Arena Ilha, eu acho que Zé Lucas entra, eu acho que Thiago Couto entra, tá? Tá treinando, é do clube, é um tipo de perfil que não tem como segurar. Assim como eu acho que Castilho entra. Até, detalhe, Cássio diz que Gustavo Maia já entra na minha avaliação com -2. E eu não nego não, eu realmente não gosto do jogador. Mas, por exemplo, hoje ele respondeu bem no segundo tempo. Sim. Fez o primeiro tempo apagadíssimo, discretíssimo, mas respondeu bem no segundo tempo. No entanto, pra mim, Yuri Castilho já chega tomando a posição dele. Mas assim, eu quero demorar a ver Maia. Porque chega Castilho, chega Cleison, Max pela esquerda, Zé Lucas pode ir pelo meio, fazer 3 volantes, pra Depena cair pela... Veja só, tem 1 milhão de possibilidades. Exagero 1 milhão, o Sport tem isso tudo não. Tem 8 possibilidades aí, pelo menos, 6, 7 possibilidades, antes de voltar a ter, por exemplo, Gustavo Maia. Mas aqui no gol... Mas não tem mais resquício da torcida, porque Thiago Couto saiu mal com a torcida. Não, mas aí foi bem no Vitória. Todo mundo clamou por ele. Veja só, nada como a ausência e Rauge titular. Assim. Amnésia forçada, né? Forçada. Não, vamos agora, esquecer, detalhe, vamos viu? esquecer o que passou. Quando começar, não é um goleiro com lastro, não. Sim. Continua sendo um goleiro sem lastro. Mas tem mais lastro do que... Veja só, ele deu conta no Vitória bem dado na reta final da Série A, tá? Me surpreendeu, hein? E subiu com o Juventude, foi contratado... É um cara que é de São Paulo. É incomparável o currículo. Raus fez o melhor ano da vida dele ano passado. Goleiro médio de um time médio que não quis ficar com ele. Que contratou um goleiro melhor que ele, que é Ayrton do Novo Horizontino. Tá? Zé Gabriel, um dos jogadores que mais puxa a rede de críticas. Tem um perfil que atrai crítica. Mas eu já li aqui no chat que o cara colocou assim: já tô percebendo que Zé Gabriel é o novo Felipe, tá? Sobre minhas defesas em relação a Felipe de 2024. Não é o novo Felipe, eu gostava mais de Felipe. Eu acho Felipe um grande volante para a Série B, pelo menos até aquele ano. Na verdade, assim, talvez aquele tenha sido o último ano dele. Inclusive saiu do futebol brasileiro e não vai mais jogar. Mas de 23, 22, um jogador muito inteligente, mesmo comprometido fisicamente. Eu acho que ele foi muito bem naquele Sport de 24, tá? Tem uma visão diferente da maioria. Zé Gabriel não tem a característica de Felipe. Ele é até o oposto de Felipe. Felipe com a bola no pé conduz e organiza um time inteiro, às vezes de forma muito imperceptível. Zé Gabriel com a bola no pé é um perigo. Porque ele não é um volante comportado. Pedro Martins é um volante extremamente comportado. Eu diria que é pequena a chance da gente ver Pedro Martins pegando a bola
para dar um cruzamento, uma inversão, essa bola bater no peito do atacante adversário e gerar Mas entrou... Sim, eu tô falando só da comparação com o Zé. Porque Pedro Martins dá essa inversão e perder uma bola como essa vai ser muito raro. Zé Gabriel, ele dá, faz a inversão, a bola vai no peito do adversário, gera um contra-ataque terrível, vem para ele 3 minutos depois, ele tenta de novo. Ele é um jogador que não tem medo de errar. Mas não é isso que faz com que eu goste de algumas coisas em Zé Gabriel. O que eu gosto de Zé Gabriel é que ele joga o jogo em todos os lugares do campo. Para mim, do gol do Sport, do gol da vitória, é 60% Zé Roberto, 20% Maia, 20% Mikael, mas tem 20% Zé Gabriel, que tá na entrada da área, lutando pela bola, cabeceando com consciência pra Zé. Tá? É ele que ganha a bola, ele tá na entrada da área. E se a bola passasse, era ele que ia buscar atrás. Não acho que seja um exímio roubador de bola, como alguns definem. Alguns definem ele de forma muito básica. Exímio roubador de bola e entrega tudo. Eu não acho que ele seja um exímio roubador de bola, não vi isso no Sport. Nem uma coisa nem outra. E também não acho que entrega tudo. Até agora. E também não acho que entrega tudo. Pra mim, atuação razoável. Eu não vou pro bem também, não, porque eu acho que forçaria muito a barra o bem. Mas pra mim, uma atuação razoável de Zé Gabriel, Cássio. Eu fui até um pouco além, tá, Fred? Eu coloquei ele com algum destaque. Sim, eu gostei da atuação de Zé Gabriel. O segundo tempo dele foi bem bom. Então, mesmo com todas as ponderações que você fez, mas dentro de um jogo como esse, por exemplo, no meu blog tá Coutinho, Zé Roberto e Zé Gabriel, por exemplo. Existem outros destaques, mas estou falando lá da lista que eu coloquei. Então, eu acho até que é mais do que esse razoável. Você falasse razoável. Pra mim, razoável. Pronto, eu votaria bem. Então vamos pra votação, tá, Márcio? Se razoável ou bem, a não ser que... Porque esse foi o primeiro jogo, veja, toda essa análise que você fez sobre Zé Gabriel, até então, eram em partidas nas quais, pela intensidade do jogo, pela pressão do jogo, que talvez não seja algo recorrente ao longo da temporada do Sport. Esse de hoje era. E num jogo muito mais próximo ao que o Sport tende a ter ao longo da temporada, eu acho que ele se comportou bem. Vamos para a votação, porque a regra daqui é o seguinte: quando o analista é de outro clube, a gente mesmo fala do Santa, mas não tem peso na decisão. Então, no empate, quem vota é o público, né? Quando o cara é um analista que não é o do clube, ele é tá me faltando a palavra. Coringa? Não, ele é um... Ouvinte. Tem um nomezinho que não tá me vindo, é pitaqueiro, mas eu queria um nome mais bonitinho para pitaqueiro. É quase que um consultor. A gente fica aqui, muito boa votação, muito boa, a gente concorda. Mas não tem peso de voto nem pro desempate, tá? Então, a gente tá medindo aqui pelo público. Já tá aberto para que vocês decidam se Zé Gabriel fica com bem ou razoável. O razoável parte muito na frente, mas ainda tá com 15 votos. Eu acho esperado, porque o pessoal torce o nariz para Zé Gabriel. Mas se fosse eu daria bem para Zé Gabriel. Bem, né? Eu ia bem. Porque tem a prévia. Quando o cara precisa se desarmar dessas coisas de Zé Delivery, meu irmão, pecha para jogador é muito difícil tirar. Mugni precisou jogar muitos anos para começarem a reconhecer. E não tirou, não. E ainda não tirou, veja só. Mas no caso dele, mas eu também respeito um pouco a voz do povo. Meu irmão, não veio de graça não, velho, tá ligado? Ninguém disse, não ficaria legal, é Zé, dá pra encaixar. Meu irmão, houve um deliveryzinho ali, bicho. O apelido tem que ter algum fundamento também, pô. Vamos então, tá, com Iago Felipe, pra mim bem, tá? Gostei muito. Mesma coisa, assim, jogando o jogo todo, trabalhando bola. No primeiro tempo perdeu bola, ganhou bola. Foi do jogo. No segundo, ajuda mais na construção. É só ver a diferença quando ele sai. Eu gostei da partida também. Detalhe, a gente tá sendo interessante porque no jogo, não exatamente as mesmas peças, mas o mesmo setor tinha ido muito mal contra o Maguari. Foi assim, matou o Sport naquele jogo, assim, na verdade matou porque o time nem existiu, né? Já começou morto. Mas nesse jogo, pelo menos na marcação, e aí vai ser muito curioso, pelo menos no meu voto aqui, bem para Zé Gabriel e bem para Iago. Pro o jogador 2 passos na frente ser muito mal, assim, você vê que alguma coisa não tá batendo, né? Então, Iago Felipe, tá? Fica com o bem, tá? E realmente foi um jogador que fez uma boa partida. Pedro Martins, Cássio, entrou fazendo dele, né? Acho que foi Gabriel na hora que perguntou, né? Pedro Martins, eu disse, meu irmão, é sempre aquilo ali. Eu achei...
Eu achei mal. Tu vai pra mal? Gostei não. Primeiro lance foi um chute assim, horroroso, desconectado com o jogo. Veja, se tivesse sido feijão com arroz, Fred, eu iria de razoável, mas eu acho que não foi isso não. Detalhe, a percepção clara da queda ajuda nisso, né? Porque a saída de água, a entrada dele deu uma baixada imediata, né? Então, vamos ficar com esse mal aí para Pedro Martins, tá? Vamos ficar com esse mal para Pedro Martins. Zé Gabriel tá sob votação do público. Marlon, nós já analisamos. E a gente vai pro trio de ataque titular, tá, Cássio? Barleta, Maia e Coutinho. Eu vou começar minha análise pelos dois pontas, que eu acho que eles são um pouco simétricos hoje no jogo. Aliás, me fugiu também outra palavra. São simétricos no oposto, né? Quando um teve bem, o outro teve mal. Essa frase foi difícil, peraí. Eu quero alcançar. Eles são simétricos no oposto. Tem uma palavrinha que vem antes que eu... Diametralmente? Não foi essa, não. Não, veja só. Pra mim, um fez um bom primeiro tempo. Quando um jogou bem, o outro jogou mal. Quando um jogou bem, inverteu, tá? Pra mim, Barleta foi muito ativo no primeiro tempo. Procurou o jogo, buscou. Em alguma parte ali, era o único cara do Sport que conseguia ser um pouco mais agressivo na frente. E não pode pesar a segunda imagem de Barleta, né? Porque, por exemplo, Maia conseguiu se recuperar e disse, então foi bem. Aí então, Barleta que faz ok, aí você só lembra do segundo tempo que foi abaixo. Aí pra mim, Barleta dá aquela boa finalização. Agora, errou algumas tomadas de decisão. Não vou colocar na conta dele a bola que resvala e não entra, do cabeceio de... Porque ele tentou cabecear, não fazia a menor ideia. Se perguntar pra ele, sabe o que ele tá dizendo? Quem tirou o gol foi Zé Roberto. Porque ele... Se Zé Roberto não existe ali, a bola tava pra ele. Mas ele já passou. É Zé que consegue cabecear. Ele é justamente isso. Ele passa, Zé acerta e bate na cabeça dele. Enquanto não atrapalhou ele ali. Não, pode ter atrapalhado, tá? Mas, Cássio, numa balança em que Barleta pra mim fez um primeiro tempo esforçado. Eu acho que nenhum dos dois fica como bem. Não, nenhum dos dois pra mim fica como bem. No segundo tempo abaixo, eu fico como razoável pros dois, tá? Também, Os dois pra mim flertaram com o mal, não com o bem. Agora, os dois flertaram com o mal. Maia terminou bem, terminou sendo... A reta final de Maia foi muito boa. Quando o Sport melhorou, Maia melhorou no segundo tempo. Ele saiu de campo no melhor momento dele no jogo. Porque ele faz duas boas jogadas, pelo menos. Uma é aquele corta pra dentro e bate muito perto do gol. Vai ali na placa da Bet Nacional, que chega para a bola. Celso até teve uma travadinha aqui. Lembrando, Denis Marques contra Magrão, né? Só que a bola sai um pouco mais baixa. E depois ele faz uma jogada com uma ótima leitura da jogada. Ele corta pra esquerda. Percebe que Roquene tá muito no primeiro pau e dá um balãozinho, que é justamente a bola que a gente tá falando, que Zé Roberto cabeceia e resvala no próprio Barleta e acaba não entrando, tá? Então, pra mim, Maia foi mal durante 50 minutos de jogo, 50 e poucos minutos de jogo, e Barleta foi mal durante uns 30 minutos de jogo, mas também o melhor momento de Maia foi melhor do que o melhor momento de Barleta, então pra mim eles se equivalem nesse razoável, tá? Não sei se chegaram superchat, meu diretor dormiu, deu uma cochilada ali, botou óculos escuros e tudo, mas se tiver superchat desses jogadores, traz pra tela. Eu vi alguns relacionados a Maia, né? Até num tom mais crítico. E já podemos encerrar aí a de Zé Gabriel também, porque tem mais de 100 votos e tá 74% para razoável, tá? Eu diria até que se a gente tivesse colocado um mal, teria parecido votação para mal. Tá? Teria parecido votação para mal para Zé Gabriel. Por exemplo, aqui muita gente tá dizendo Barleta foi mais participativo do ataque. Maia foi muito mal. Maia foi muito mal durante um bom tempo do jogo. Maia chegou a ser vermelho para mim. Maia para mim chegou a ser vermelho. Mas será que não tem a ver com... Não, para mim no primeiro tempo ele e Marlon os dois piores em campo. Ele e Marlon, tá? Até que meu goleiro entrega um gol, só que Maia se recuperou razoavelmente mesmo no segundo tempo. Mas repito o que eu já disse aqui no programa, tá? Espero que tenha sido a última partida de Maia como titular. Não faz mais sentido, com os jogadores que chegaram, com as peças que o Sport tem, Maia seguir sendo titular. Tio Hux acabou de mandar a seguinte mensagem: esse Gustavo Maia é muito fraco.
não lembro desse cara fazendo nenhum jogo bom pelo Sport. Ele faz pequenos recortes dentro de algumas partidas e fica muito marcado por esses recortes, tá? Tio Rufus tinha mandado uma mensagem quase agora também, dando uma esculhambada em Zé Gabriel, dizendo que Zé Gabriel e Pedro Martins, eu acho, juntos não dão Ronaldo Henrique. E aí, tio Rufus? Tio Rufus não, tio Rufus, me perdoe. Ronaldo Henrique não dá. Faz falta. Nenhuma. Olha, cabia ali, viu? Do seu lado esquerdo aí, cabia. Cabia não? Ronaldo Henrique. Aqui tá falando? Cabia, Não, faz cabia. não. Faz Não cabia, não? Ronaldo Henrique é mais Ele jogador. ele tá falando que caberia no Santa Cruz. Ele entendeu, pô. Ah, não, eu demorei pra pegar. Eu vou pensar um pouquinho, talvez caiba. Caberia, Talvez meu Deus, caiba. caberia. Talvez caiba. Não. Jogador Ronaldo ditando ali, ó. Pra Agora, que pressa? Com 2 treinos, era o dono. Além do mais, certeza, dono do vestiário, tô dizendo. certeza de não perder pênalti. Onde ele tá agora, nesse exato momento? Não sei. Saiu do Paysandu também, né? Eu Depois. vi uma notícia, mas não sei. Nosso diretor vai procurar o destino. Tô Nesse por exato momento deve estar descansando. fora. Terminou de ver Porque o ou jogo. teve jogo, hoje tá cansado, ou tá se poupando Exato. energia pro jogo de amanhã. Jogador Ronaldo Henrique, corrigiram aqui, tá? Passando ainda, né? Aí. Mas tá jogando? Dá atualizada no gol dele em Jogador de futebol profissional. 2026 pra ver se ele tá. Joga futebol, todo Se mundo. ele tá no Paysandu, significa que ele já tomou o Paysandu pra ele. Já é o dono do Vazou um Paysandu. monte de gente. Teve crise, saiu até o presidente e não saiu o Ronaldo Henrique. Gustavo Coutinho, Cássio. Pra que as pessoas entendam por que a gente defende Gustavo Veja, a Coutinho. galera vai ficar puta comigo agora. E contigo também, porque tu provavelmente vai ser parecido. Muito bem, tá? O gol que ele perde do segundo tempo, óbvio que pode pesar. Aquele muito bem pode virar bem na liga, na construção da análise de uma pessoa e realmente não teria um problema. Mas a movimentação ofensiva dele foi boa hoje. A presença diária e o comportamento coletivo, porque a quantidade de vezes, é isso que talvez tenha passado a parte para algumas pessoas. A quantidade de vezes que ele cortou bola na defesa foi impressionante. É por isso que ele jogou 37 partidas no Coritiba de Mozart. Mesmo fazendo. A gente até disse isso, né? Assim, tem alguma lógica. O cara que ele não foi um grande. Ele não foi artilheiro. O Coritiba, na verdade, não foi. O Sport tem 4 atacantes do time que ganhou o campeonato com 1 gol por jogo. Mas, de média. Mas algum papel tático, a gente até falou do mercado, algum papel tático existe anteontem, na verdade. Não, foi ontem mesmo, né? Em algum que ele gravou de forma remota, né? E eu acho que o papel tático, a gente infelizmente está fazendo a live sem ter visto a coletiva de Roger, mas imagino que isso tenha sido elogiado, porque de fato foi, para mim, uma prestação muito boa dele, Fred. É isso, tá? Cássio foi muito perfeito nesse posicionamento e até fazendo a ponte com o que a gente trouxe no programa sobre a chegada de Yuri Castilho. A gente colocou uma tela com os 4 jogadores que o Sport trouxe do Curitiba e os números deles na última temporada. E somando dá 19 gols se as assistências não tiverem sido com interseção. Como devem ter sido, dá menos de 19 gols todos ali, contando gols e assistências, tá? Gols e assistências, participações diretas deles, todos somados, dá 19. Mas tem que ter um sentido para terem jogado tanto, porque todos jogaram muito. Todos jogaram muito. Gustavo Coutinho jogou 37 de 38 jogos. Eu acho que dizer que o que ele não jogou, ele deve estar suspenso ou machucado. E ele é assim. Ele está sempre disponível para jogar. E dentro de campo. Celso, na hora que o Sport toma o gol, Celso faz uma relação, tá? Com o gol e a ausência dele na marcação. Porque ele estava sendo atendido na hora do gol do Santa Cruz. Como foi por baixo, eu não abracei tanto a visão de Celso da importância dele ali. Mas, por cima, cortou tanta bola quanto a Ju e Ramon. Ajuda muito. Ajuda na roubada de bola. Tomou 2 ou 3 bolas. Teve um contra-ataque perigosíssimo do Santa Cruz. Perigosíssimo. Que quem chega para bloquear Quirino é Gustavo Coutinho. Ele primeiro dá uma travada junto com o Quirino. Quirino ainda sai cambaleando na frente dele. Ele consegue de novo dar outro toque. Aí já tinha uma recomposição. E o Sport toma a bola. Era uma bola que o Santa Cruz teve um momento ali no final do primeiro tempo que o Santa estava construindo muito bem os contra-ataques. E esse contra-ataque ele vem
da direita, vira pra esquerda, é uma bola que, quando a gente tá vendo pela televisão, sai Quirino e o mundo pela frente. Mas Gustavo Coutinho vem na composição e consegue recuperar, tá? Então, um jogador que briga o jogo todo, que teve 3 chances, fez 2. A primeira anulada. Detalhe, ele faz a leitura certa do lance, ele tá impedido, Bem. ele volta pra tentar fugir do impedimento, não há tempo, mas ele percebe, ele dá um passo pra trás pra não correr risco de tempo, tanto que ele sai com certeza, dizendo, não, tava bem. Ele viu o passo pra trás que ele deu, só não deu tempo. E a gente fez o ao vivo e comentou aqui. A única chance de não estar impedido é se a hora do pause da Globo estiver errada, porque não estava. O pause da Globo estava correto, é óbvio que ele estava impedido. Mas é um jogador inteligente. Agora, é um atacante completo? É um atacante dos sonhos? Não é, tá? Mas esse cara aí subiu em 2023, subiu em 2024, subiu em 2025, jogou mais do que sentou no banco em todos esses anos. Foi titular absoluto do Sport? Não. Chegou a perder a posição para Zé Roberto. Foi titular absoluto do Atlético Goianiense? Não. Chegou a perder posição. No Curitiba chegou a perder posição. Talvez faça raiva em algum momento do ano, tá? Vai Mas é fazer. muito útil. Nesse jogo fez 1 ou 2 raivas, uma caneladinha ali, uma bola que escorre aqui, tá? Mas eu acho que já passou do ponto da torcida entender. Detalhe, estamos numa segunda divisão. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. Prefiro ele a todos os que jogaram Série A ano passado. Melhor que Pablo, melhor que Colo Ramírez e melhor que Paciência. Tá? Mesmo que, tecnicamente, Pablo seja melhor, que Paciência seja melhor, Colo Ramírez a gente não teve nem chance de ver, mas eu prefiro isso daí. Entrega, carrinho, briga, joga o jogo todo, ajuda, cara inteligente. Então, assim, eu gosto de Gustavo Coutinho e eu acho que isso que eu tô falando aqui, como eu li na mensagem de agora, parte da torcida entendeu. É o jogador mais ovacionado quando sai, porque parte da torcida entendeu que saber utilizar Gustavo Coutinho é uma gestão de crise. Porque Gustavo Coutinho vai te fuder em um jogo. Tu vai ter uma bola cara a cara, tu tá perdendo do Goiás lá fora, 39 do segundo tempo, sobrou. Perdeu o pênalti contra o Goiás. Contra o Goiás, aqui 1-1 o jogo. Sobrou, bateu, vai empatar, ele vai errar uma bola na cara a cara. Ok, mas esse cara vai ter ajudado na caminhada. A própria Série B, ele faz um golaço contra o Novo Horizontino, uma bola que... Ele foi o artilheiro do Sport na Série B. Exatamente. Querendo ou não. Tem que entender a dimensão de cada jogador, tá? Zé Roberto tem características muito interessantes. Muito interessantes. Eu acho que saber usar Coutinho e Zé foi um dos méritos que Sosso teve e que depois Pepa teve naquele ano, tá? E Roger já começou o ano demonstrando saber usar tanto Coutinho quanto Zé Roberto. Cássio, muito bem para Coutinho e eu vou dar outra nota, tá? Para mim, muito bem para Zé Roberto. Como eu falei, veja, os 3 destaques no blog, consegui fazer aqui, foi Coutinho, Zé Roberto e Zé Gabriel. A única discordância, então, foi ali na análise de Zé Gabriel. O Zé Gabriel não é que eu coloquei muito bem, não. Quer dizer que ele foi os 3 melhores. 2 como muito bem e 1 como bem. Que, no caso, teria sido Zé Gabriel. E os 2 como Zé... Foi o que eu falei até na primeira fala do jogo, Fred. O Sport teve um centroavante... Isso é raro. No Sport, então, pelo amor de Deus. O Sport teve um centroavante muito bem durante os 90 minutos. É verdade. Porque o que estava lá... Eles não jogaram juntos dessa vez, não teve... Porque podia... Então, não, foi Coutinho, muito bem na minha opinião. Na hora que ele sai, entra Zé Roberto, que apesar do físico ainda está devendo, mas muito bem também. Comentário bem interessante de Diego, tá? Porque às vezes o cara no campo, o cara, né, mais pega algumas coisas. Ele falou o seguinte, Cássio, quando os médicos entraram para atender Coutinho, antes da falta do Santa, Filipinho reclamou dos médicos terem entrado. Porque se os médicos entram, Coutinho tem que sair. Filipinho reclamou e disse que quando o Coutinho volta, já depois do gol, Filipinho vai lá e reclama de novo por ele ter saído. Okay. Ou seja, veja a importância dele, às vezes é para a composição da defesa, tá? E aí Filipinho disse, como quem diz assim, numa falta na quina, você não pode estar fora. Não pode ter dorzinha na falta da quina, tá? Então até aquela observação que Celso falou foi sentida também por Filipinho, tá? Márcio, se for encontrando superchats aí dessa turma que a gente tá falando, vai jogando na tela, tá? Atos pediu uma pizza, disse assim, podem demorar, mas ele disse que já comeu a pizza. Ah, porra. A gente, pra variar aqui, passando fome. Tem biscoito por aí. Agora, você não pode reclamar de passando fome. Você estava na sala, eu liguei para Rodrigo e disse, estamos no supermercado. Sim, não tava com fome naquela hora, não. Aí,
Alguém quer alguma coisa pra live? Cássio falou nada. E ele tá aqui no nada ainda. Não tomou água, não tomou uma coquinha. Aqui tem uma coquinha, Gabriel tá na água ali. Eu sou figurante do filme Duna. Vê Marcinho sabotar. Chega, tá assim, ó. Já derrubou umas Pringles. Aquele borda infinito. Tem um borda infinito aí. Traz aí. Não sei, não. Tá aqui por trás. Borda infinita. Bota na mesa borda aí. infinita. É só mostrar. Não precisa explicação. Cássio daqui a pouco explica o borda infinita. Se tiver, é só mostrar. E depois mandar a conta, né? Porra, ali é quem? Vai cobrar um bicho? Não, pô. Cara, peraí. Já foi no cartão do Pod. Já foi no cartão do Pod. Caramba, depois a conta é com um piraquê, meu irmão. Cara. Mandar a conta pra Piraquê. Eu tava vendo aquele Vralcast, né? Que é um podcast de humor. Aí os caras falam assim: não, eu vou falar do produto. Não pode falar, que aqui a gente manda o boleto depois. A gente faz o anúncio e manda o boleto depois. Tá aqui, ó. Cássio. Piraquê, borda infinita. Borda infinita. Daqui a pouco a gente mostra a borda infinita. Mas dá um zoom aí pra mostrar o Piraquê borda infinita. Alô, Piraquê. Porra, seria bom. Seria. Ia acabar todo o esforço aí nesse último ano aí. Cássio, vamos pros reservas que estão faltando, tá? O primeiro a entrar, Depena, fez um bom jogo, né? Gostei. É a mesma lógica que a gente tá falando em relação na hora que você compara, Fred, com quem tava. Ele entrou quase fácil. Pô, meu irmão, não dá pra ser pior. Assim, tá ligado? A missão do cara era melhorar um tiquinho, já teria uma análise, melhorou o tiquinho. Fala. Não, é que tu falou e eu falei, ele não fez nada demais. Nada demais. Não fez nada demais. Mas pegou a bola, meu irmão, primeiro, o passe já foi pra frente, meu irmão, o passe já foi pra frente. Primeiro, virou a opção de passe, Marlon foi sumido, ele foi um jogador meio sumido. Aí de repente aparece um scout também, Marlon tocou 30 vezes na bola. Assim, meu irmão, eu não vi tava nada. fazendo pontinho, aí 1, 2, 3, assim. Exatamente. Meu irmão, então a distribuição de jogo cresceu e como você falou, pô, o cara não acabou com o jogo, a análise não é essa não, mas deu vida a um setor, pô. É só ver do jeito que a gente tá aqui, ó, na minha análise, amarelo pra verde, que seja aqui, mas 2 volantes funcionando e o meio de criação desse jeito. E havia uma diferença muito grande. Eu considero Depena bem, Fred. Bem, pra minha avaliação é essa. Muito nota 7 ali. Tá? Correu, distribuiu. Detalhe, é um bem mais perto do amarelo. Mais perto do razoável. É porque, na verdade, mudou o jogo. Se muda o jogo, fica bem. Se tivesse jogado exatamente isso desde o começo, talvez fosse razoável. A minha visão seria, um bom jogo invisível. Pra mim ia ser um razoável. Ele não fez o passe. Se ele joga 90 minutos assim, é razoável. Pô. Exato. Mas, pô, pegou do fundo do poço e disse assim, vamos tocar a bola aqui. Melhorou o que não estava funcionando. Aqui, dialoga aqui, vamos lá, tá? Então, ele foi bem, tá? Max Cássio. Pouca participação, pouco tempo, mas bem nas participações. Não sei se merece o bem ser exagero. Caramba, veja. Ele não jogou... Cadê o tempo dele? 78 entrou. Não, bem é exagero. Bem exagero. Bem detalhe, é exagero pelo tempo. Isso. Que é um sem nota. Porque, não, aí é foda. Com avaliação positiva. Não acho sem nota injusto, não. Porque eu acho que ele apareceu. Sem nota, de vez em quando, a gente leva pro cara que não comprometeu. É porque, às vezes, eu acho que o amarelo... tudo que ele fez, ele acertou. Aí vai ser razoável. Então bota bem, pô. Então bem. Então entrou bem. Veja, veja, dentro dessa lógica, o cruzamento de Zé Roberto, a cabeçada foi dele, a jogada da ponta direita foi dele. Tipo, ele não pode ser penalizado dessa forma. Exatamente. Pronto, o Max, que era o jogador que estava se perdendo pelas 2 partidas, falou, pô, esse jogador existe aqui, ó, meu irmão. O cara aparece. Então, eu acho que sem nota, você apagaria isso, razoável, não diz o que ele fez no jogo. Agora, de vez em quando a gente dá a nota, se o cara pega só a nota do tempo, eu acho que pode passar muitas vezes, algumas ou muitas vezes, uma impressão errada. Mas a gente tem... Isso é uma lógica da gente, tá, galera? O contexto é sempre importante. É o bem, não é o bem de Max, não é exatamente o bem na partida, não. É o bem nos 12 minutos que ele teve direito. Só, meu irmão. Não dá pra dizer. Deram 12 minutos pro cara. É uma fotografia de um momento. Exatamente. Deram 12 minutos pro cara e o cara foi bem 12 minutos. E não mudou o jogo, o Sport não venceu porque Max entrou, nada disso aconteceu. Mas pro jogador que já começou como titular, parecia, como ele falou, parece Maradona, meu cara, parecia que era Maradona. Daqui a pouco já vira banco no terceiro jogo. Reaparece na reta final do quarto. E acerta basicamente tudo. Então, assim, acho que foi positivo. E Mikael, Cássio, o herói? Bom, é pelo gol. Eu não vou mentir, não.
Eu não vi Eu absolutamente não teria nada. colocado, eu Eu não vou fugir eu não- disso, não. Mas eu não vi nada do jogo assim Não, com ele. nada. É. E aí, pelo gol? Porra, bem. Muito bem, eu acho. O Bem, cara tá né? pequena área, Zé Roberto faz aí, menino. Cara, aí. Acho que Então fica aí com bem, tá? Pra Mikael. Ele tem costume de fazer gol contra o Santa Cruz. Eu base, acompanhei na base, os jogos que eu vi do esporte na base, ele tava, e os 2 jogos que eu vi, ele fez gol no Santa Cruz. Então, só em caso de final, viu? Se precisar acionar Mikael novamente, o Santinha vai ter que ter feito. Se vingado detalhe, pelo meio do se caminho. isso acontecer é na ilha, viu? Que o pior, eu Ou fiquei Arthur muito na arena, atento né? Se nele, for Santa, porque deve ser Arthur na arena. é um cara que ficou na minha cabeça de ter visto o jogo de base e esse cara fazendo gol. Aí eu vi no profissional, assim, aí você entende as diferenças do profissional de base. Aí chega hoje, o cara faz um gol. Lembrei logo do gol que eu vi ele fazendo.